Deus abençoe a sua vida. Nós estamos em mais um sacerdócio e eu tenho uma palavra de Deus hoje para você. Está no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31, que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Jesus compara aqui a sua vinda e o grande julgamento como um pastor de ovelhas. Era comum em Israel, então, os pastores de ovelhas apacentarem juntos os cabritos e as ovelhas, né? Existe uma diferença muito substancial entre os dois, né? O carneiro, ele tem mais lã, né? Ele tem uma lã muito grande, enquanto o cabrito ele só tem uma pele. E também o pescoço mais alongado do cabrito, e o carneiro, então, a ovelha ele tem o pescoço mais junto do corpo. Eles apacentavam ambos, os dois juntos, os pastores em Israel, naquela época. E hoje ainda, em algumas regiões de Israel, ainda se mantém esse costume. Mas então, quando chegava a noite, era separado as ovelhas dos cabritos. Por quê? Porque as ovelhas, então, elas possuem lã e elas poderiam suportar, por exemplo, mais o frio. Poderiam suportar, por exemplo, mais as temperaturas baixas, que no deserto a temperatura durante o dia é acima de 40 graus e à noite abaixo de zero. E não só por isso, mas também porque os cabritos são mais agressivos que as ovelhas. Então, para não existir briga entre eles e as ovelhas serem machucadas, então eram separados durante a noite as ovelhas dos cabritos. Então Jesus compara a sua vinda assim como um pastor que separa os cabritos das ovelhas. E nós começamos a entender então que os cabritos e as ovelhas representam a igreja e o mundo. A igreja, as ovelhas, e o mundo, os cabritos. Mesmo aqueles que estão dentro das igrejas, mas pertencem ao mundo. São os cabritos do mundo, que são criados nos meios das ovelhas, né? Então nós estamos nesse mundo, nós que somos de Deus, somos criados no meio daqueles que não são de Deus. Mas no dia que Jesus voltar, então vai existir a separação entre ovelhas e cabritos. E a grande pergunta que eu faço nesse momento para você é o seguinte: o dia que o grande pastor voltar e for separar para si, então, as ovelhas e as cabras, você será ovelha ou você será cabra? Qual dos dois você vai ser? Para que você possa entender melhor, tem um vídeo que eu vou colocar agora, e eu gostaria então que você prestasse atenção. Um vídeo um pouco engraçado, mas é um vídeo bacana. Preste atenção nesse vídeo. Vamos a preguntar a este vecino, ¿qué cree usted que está pasando en Telde? ¿Qué es lo que está pasando en Telde? ¿Qué es lo que está pasando en Gran Canaria? Oiga, señor, que estoy hablando con usted, no me dé la espalda, hombre. ¿Qué pasa en su corral? Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? Le vamos a preguntar que si reciben alguna subvención del gobierno. ¿Reciben ustedes alguna subvención del gobierno? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con los alcaldes? ¿Qué es lo que pasa con los alcaldes? ¿Qué está pasando con los alcaldes? ¿Qué está pasando con el... ¿Qué pasa con el presidente del gobierno? ¿Qué pasa con los presidentes? ¿Y qué es lo que pasa con los alcaldes de la isla?
¿Qué es lo que está pasando con los concejales? ¿Qué pasa con los concejales? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, mire. Venga para acá, mire, vamos a ver, por favor, no me dé la espalda, hombre, que quiero hablar con usted. Venga para acá, mire. ¿Qué está pasando con el alcalde de Telde? ¿Qué está pasando con los alcaldes de la isla? Parece que dice Juan, pero no es Juan. Então, engraçado, né? O bode, o cabrito, né? O bode, podemos dizer assim, ele então tem um comportamento um tanto diferente, um tanto inusitado, ainda mais esse bode aí, né? O vídeo não tem nada a ver com um fundo, podemos dizer assim, que nós estamos falando, o que o rapaz lá, ele descreve no texto, né? Tá na legenda ali o que ele fala pro cabrito, pro bode, mas enfim, o que eu quero mostrar para você é comportamento do bode. Você vê então que o bode ele ignora o rapaz que está falando com ele, e assim os cabritos, né? Aqueles que não são de Deus, eles ignoram ao Senhor, eles ignoram as pessoas. Você vê que o bode ele não aceita, né? Ele não aceita o que o rapaz está ali gesticulando. Na verdade, ele não sabe o que ele está falando, mas você vê que o bode ele não aceita. Então, assim também os bodes, né? Aqueles que estão, talvez, na igreja, não aceitam a palavra de Deus, não aceitam o que nós estamos falando para eles. E além do mais ainda, você vê que tem algum momento ali que ele gospe, né? Ele gospe na pessoa. E por que ele gospe? Né? É a natureza do bode. Você vê que ele é nervoso, ele tem ali um negócio, senão ele pegaria. Mas o bode é assim. O bode ele não dá valor, né? O bode ele gospe. Então, assim também são aqueles que não são ovelhas, que são bodes. Né? Eles ignoram, eles não dão valor. E é como assim se cuspisse na cara mesmo. Ou seja, não existe respeito, não existe honra. O bode não honra a palavra de Deus, não honra o pastor, não respeita, né? Você fala para ele, então tem uma postura, ele não aceita. Você fala para ele orar, ele não ora. Tudo que você fala para ele, ele debocha. Por quê? Porque ele é bode. E tem um momento ali interessante que então o bode ele para assim e fica uma atitude assim como se estivesse esperando, e o vídeo dá uma paradinha. Muito interessante. Porque ele parece que se faz de desentendidos e faz que não está entendendo. E isso acontece com muita gente que a gente vai conversar. Eles fazem que não estão entendendo. Eles fazem que não estão compreendendo. Bote. E por final, algo que eu percebi também é o seguinte. Chega uma hora que o bode se cansa e vira as costas e deixa o homem falando sozinho. É justamente o que acontece conosco quando nós tratamos com bodes. E quando Deus trata com bodes também. Deixa Deus falando sozinho. Abandona a igreja sem mais, sem menos. A pessoa sai da igreja sem mais, sem menos. Você está falando com ela, você está ensinando ela, ela vira as costas para você. Sem mais, sem menos. Não existe nada que faça essa pessoa estar na fé, faça essa pessoa estar na igreja. É muito interessante isso daí. É uma comparação muito interessante. Se você se identificou com o bode, é hora de você se tornar ovelha. Porque no último dia o Senhor Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. Mas você conheceu o cabrito. Então agora vamos conhecer as ovelhas. Eu quero colocar um vídeo para você e veja que interessante esse vídeo. Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time. Teste número 2. Teste número 3.
Agora vamos ao pastor das ovelhas. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing! You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God! Was that cool or what? Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Muito bacana. Você vê que existem várias tentativas aí das pessoas, então, chamarem as ovelhas. Você pode perceber que é um vídeo caseiro, mas um vídeo muito inteligente. Né? As pessoas, então, chegam ali e chamam as ovelhas, mas as ovelhas não entendem, ou melhor, ignoram. Por quê? Porque não é o pastor delas. Então, por elas terem a natureza de ovelhas, elas, então, ouvem a voz do seu pastor. E você vê, então, que quando o pastor chama, né, então elas notam que não é aquelas outras pessoas chamando. Então, elas realmente procuram o pastor e chegam até ele. Então, aqueles que são ovelhas só ouvem a voz da palavra de Deus, do Espírito Santo. Não ouve a voz do mundo. Ou seja, não se desvia para as coisas do mundo. Não abandona a fé, não deixa de ir na igreja, não. Por quê? Porque eles estão buscando o Espírito Santo de Deus. Aqueles que ouvem a voz de Deus, ouvem a voz do pastor, são ovelhas. Por quê? Porque a pessoa se arrepende. Quando ela faz alguma coisa errada, ela se arrepende, ela se coloca diante de Deus, ela pede perdão, porque ela ouve a voz do pastor. E o mais interessante, a ovelha respeita também o representante de Jesus aqui na terra. Quem é o representante de Jesus? É o pastor. Por exemplo, se você faz parte da Igreja Cristã Colheita, eu represento o Senhor Jesus para você. Eu sou o sacerdote de Deus para a sua vida. Então, quando você ouve a minha voz e eu estou baseado na palavra de Deus, então você deve atender, porque você é uma ovelha. Então você chega até o pastor. Você vê que o pastor não vai até a ovelha, mas a ovelha vai até o pastor. O pastor não persegue a ovelha, mas a ovelha então segue o pastor. Você nota que ele dá a volta e começa a andar. Então as ovelhas começam a seguir o pastor. E eu te pergunto, você tem seguido Jesus? Você tem seguido? Apesar das dificuldades, dos problemas, você tem seguido? Você tem seguido o seu pastor? Você quer fazer a obra de Deus? Você é sacerdote? Você é sacerdotisa, você está me assistindo agora, você está participando do sacerdócio. Você quer fazer a obra de Deus? Então você deve seguir o seu pastor, que é Jesus. É o sumo pastor. E eu também, que sou o seu pastor. Você deve seguir, ou seja, existem pessoas que ficam esperando que nós fiquemos em cima delas, que nós ficamos pedindo as coisas para elas, que nós fiquemos então insistindo com elas, falando com elas. E na verdade não é a característica da ovelha. A ovelha chega até o pastor e o pastor então ele vai a verdes pastos e as ovelhas o seguem, as verdes pastos e as águas tranquilas, porque as ovelhas confiam no pastor. Então você já viu a diferença de bode e a diferença de ovelha. E o interessante é que você agora pode se identificar, ovelha ou bode. Quem você é? Quem é você? Porque no último dia o Senhor Jesus vai separar as ovelhas dos bodes e só vai levar consigo as ovelhas. Então aqui no versículo 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, né, que as ovelhas estão à direita, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e visitastes, presto e foste ver-me. Então perguntarão os justos, ou seja, as ovelhas:
Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos e presos te fomos visitar? Então o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, o fizestes a mim. Então, olha que interessante. A ovelha que está à direita vai entrar no reino de Deus. E então, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, que aqueles que fizeram a vontade de Deus é aqueles que ajudaram o próximo. É aqueles que fizeram a obra de Deus. Por quê? Porque a ovelha, ela recebe e entrega. Ela recebe e entrega. Ou seja, a ovelha é mansa. A ovelha, ela faz a vontade de Deus. Então, aqueles que estão à direita do Senhor Jesus são aqueles que encontraram salvação para si e estão passando salvação para as outras pessoas também. Então, a mensagem que eu quero te dar nesse momento é que se você é ovelha, então você deve aprender a agradar ao seu pastor. Se você é de Deus, você deve aprender a agradar ao Senhor Jesus. O que você pode fazer para Deus? Existe algo que você pode dar para Deus? Existe algo que você pode presentear a Deus que Ele não tenha? Não. Mas existe uma coisa que você pode fazer por Deus, que é se você, então, fazer algo para o seu próximo. Algo para o próximo. E a água, a comida e a bebida não só é a água e a comida e a bebida física, não são as boas obras, mas é a água, a comida e a bebida espiritual. E a prisão não é só a prisão física, mas a prisão espiritual. Talvez na sua família existem pessoas prisioneiras, com sede, com fome, sem roupa para vestir. Deus quer te usar, meu querido. Não seja bode. Não seja como o bode que não quer ouvir a voz. Não seja como o bode que não quer entender o que Deus está falando, que se faz desapercebido. Às vezes eu converso com algumas pessoas e eu então as alerto do perigo que elas estão correndo por estarem longe de Jesus, porque se elas morrerem, elas vão para o inferno, se elas partirem. Então elas dizem assim para mim: não, eu sei, pastor, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas não faz. Por quê? Bode. O bode é aquele então que está à esquerda. E Jesus diz aqui, aqueles que estão à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha para onde vão os bodes. Olha para onde vão os bodes, os que estão à esquerda de Deus, para o fogo eterno, junto com o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, sede e não me deste de beber, forasteiro e não me hospedastes. E lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos assim e não fizemos? Em versículo 45 ele fala: então ele responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer um deste pequenino, deixaste de fazer a mim. Mas só faz quem tem. Só dá quem tem. Para você ter, você tem que estar na igreja. Você tem que buscar estar na igreja. Você tem que buscar estar na presença de Deus. Você realmente, para entregar, você tem que receber. E se você já recebeu e não entrega, é porque você é bode. Mas talvez você seja bode hoje porque você não conheceu a palavra de Deus. Porque você não conheceu essa verdade. Mas a partir de hoje você decide ser ovelha. A partir de hoje você decide receber para você e entregar para as pessoas que você ama. Então eu quero te dizer uma coisa, meu amado, minha amada. Isso vai fazer toda a diferença. E é nisso que a sua vida vai mudar. É nisso que a sua vida vai ser transformada. Em nome do Senhor Jesus. É só você crer. É só você acreditar. E começar então a investir na vida de outras pessoas. Chame pessoas para estarem no sacerdócio com você. Ajude o seu sacerdote, a sua sacerdotisa. Chame os seus familiares. Dessa forma, você vai estar dando água e comida e vai estar vestindo e vai estar cuidando das pessoas que precisam do Senhor Jesus. Amém?
Guarde essa palavra dentro do seu coração, guarde essa palavra dentro de você. E lembre-se, quinta-feira às 19 horas, ou melhor, às 19h30, nós temos a Rede da Família, onde você pode levar toda a sua família. Sábado, louvorzão da conexão, às 19h30, estamos todos juntos ali, juntos para louvar o nome do Senhor Jesus. E nos domingos, às 19 horas, o grande culto de celebração com unção para os enfermos. Nós estamos nesse propósito de ungir os enfermos e determinar a cura sobre a vida deles. Então, em nome de Jesus, eu espero você na quinta, no sábado ou no domingo na igreja. E não deixe de participar do sacerdócio. Esteja sempre participando do sacerdócio, para que Deus, na sua vida, possa separar você do lado direito. Tá certo? Porque do lado direito estarão as ovelhas e do lado esquerdo estarão os bodes. Esteja com o propósito. Você que ainda... Eu estou com a minha pulseira aqui, ela entrou aqui dentro da minha camisa. Meu Deus do céu, vamos ver se eu consigo tirar. Tá aqui, ó. Eu estou com a minha pulseira e você também deve estar com a sua pulseira, caminhando o caminho. Se você não tem, peça para o sacerdote, para a sacerdotisa, que eles vão arrumar uma para você. Tá certo? Mas esteja nesse propósito da pulseira. Você que está no jejum, fique firme no jejum, porque grandes coisas você vai receber do Senhor. Amém? Deus abençoe você, guarde a sua vida, proteja, te liberte a cada dia mais. Shalom, graça e paz. Deus abençoe. Eu sou ovelha do meu pastor. 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 Sou branquinha, inteligente, carinhosa, obediente, a mais fofinha de todos os animais. E agora a brincadeira é saber quem é a ovelha. Fica em pé quando seu nome eu falar. Macaco, cavalo, ovelha, gatinho, ovelha, cachorro, marreco, ovelha, sapo, galo, ovelha, porco, ovelha. Eu sou ovelha do meu pastor. 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 Sou branquinha, inteligente, carinhosa, obediente, a mais fofinha de todos os animais. E agora a brincadeira é saber quem é a ovelha. Fica em pé quando o seu